Isaías 55, verso 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Não podemos imaginar a complexidade do plano de Deus para o mundo. Diante de tudo isso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais Ele faz ou deixa de fazer algumas coisas em determinadas situações? Então, como a gente não compreende tudo, a gente não tem a dimensão do todo, é impossível compreender tudo. O que devemos fazer, como falei na lição de ontem, é aceitar e confiar nesse Deus amoroso, misericordioso, que nos ama infinitamente muito mais do que podemos imaginar. Diz que uma forma de lidar com o problema do mal que se baseia no reconhecimento de que, como criatura, sabemos pouco, é chamado de teísmo cético. Segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas, por causa de nosso conhecimento limitado, não pode achar que estamos em condições de saber exatamente quais são as suas razões. Então, tem coisas que a gente não vai compreender enquanto estivermos nessa terra. Tem pergunta que só será respondida lá no céu. Então, se você quer resposta para algumas perguntas difíceis de entender hoje, você precisa permanecer fiel a esse Deus, precisa aceitar os planos de Deus, mesmo que você não entenda. Você precisa simplesmente aceitar. O teísta cético possui ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus, de Deus para a existência do mal. Só porque não podemos ver, por exemplo, o germe flutuando, isso não significa que esse organismo não exista. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões. Eu não preciso conhecer as razões de Deus, eu preciso apenas conhecer quem Ele é, que é um Deus amoroso, um Deus de caráter, um caráter imutável, como vimos nas lições anteriores, e um Deus que me ama profundamente. Isso é suficiente. Eu não preciso. As pessoas ficam tentando conhecer todas as razões. Não, mas eu preciso entender isso, entender aquilo. Não, para com isso. Deus, ele te deixou conhecer aquilo que é fundamental, aquilo que é suficiente para a sua salvação. Tem coisas que a gente não vai entender. Se você continuar investigando, buscando, corre o risco seriamente de você desviar do caminho do Senhor. E isso Deus não quer para você. Eu creio que você também não quer. Aqui como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor. O que ele percebeu e o ajudou a ver a realidade de maneira diferente. Aí nós temos o Salmo de Asaf, Salmo 73. Asaf começa dizendo, olha, eu por pouco, Cadê? 73, 71. De fato, Deus é bom para com Israel e para com o de coração limpo. Ele começa dizendo isso, mas ele disse assim, quanto a mim, Asaf diz isso, quanto a mim, porém, quase me desvalara os pés, eu quase escorregava. Pouco faltou para que se desviasse os meus pensamentos. Por que Asaf passou por isso? Por que ele teve esse pensamento? Olha, por pouco, quase eu caía, quase eu desviava. Por quê? E ele vai assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do mal. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio. Ele via a prosperidade de pessoas mais e ele ficou agora com inveja. E ele agora ficou preocupado. Asaf ficou preocupado com isso. E se o salmista questionou por que os ímpios prosperam e o justo sofre, ele percebeu que
né? Ele percebeu ali, por exemplo, lá no final, ele percebe que o santuário é a chave para compreender o problema do mal. Ele começa a questionar, e até, deixa eu ver aqui, eu acho o verso, achei. Verso 17 diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Asaf, ele ficou preocupado com a prosperidade do mal, até que ele entra no santuário e vê o resultado final dessas pessoas, o final daqueles que não, o final do mal. E ele percebe que todo o mal seria destruído no final. E ele agora fica, não, sossegado. Diz que o salmista ficou perturbado com o mal que existia. Ele olhou ao redor e viu os ímpios prosperar. Tudo parecia injusto. Ele não tinha resposta para isso. Então se perguntou se vale a pena crer em Deus e servi-lo, até que olhou para o santuário, O santuário ofereceu-lhe parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconheceu que existe um juízo justo e que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Ele entendeu que um dia haverá um juízo e todo mal será dissipado para todo o sempre. E foi isso que alegrou o coração do salmista Asaf. Aqui o entendimento, aqui naquela pastinha para pensar, diz, o entendimento adventista do santuário e do juízo investigativo nos ajuda a compreender o problema do mal, claro, que mostra claramente que um dia todo mal será extirpado. Não haverá mais um mal, não haverá mais dor nem sofrimento. Assim, você se alegra em saber que, embora tenha perguntas e os detalhes sobre a história e o juízo de Deus serão revelados no fim? Claro! Há alegria maior do que saber que toda dor e sofrimento um dia vai ter fim, em que nós viveremos uma vida eternamente ao lado de Deus e para todo sempre. Sabe, que possamos cada dia crer de que o mal um dia terá fim, que possamos a cada dia confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos muitas das coisas a qual sua palavra nos diz. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre, e agora você, amanhã, para mais um estudo da palavra de Deus.